No estudo de hoje, nós vamos falar acerca do nascimento de Jesus Cristo e a sua concepção de forma maravilhosa através do Espírito Santo de Deus. Esclarecer como foi isso e, obviamente, desfazer o mal entendido que é ensinado pela Igreja Católica de que Maria seria a mãe de Deus. Pois bem, para começar, é necessário que nós entendamos o seguinte: Adão, o primeiro, veio ao mundo sem pecado, perfeito, havia uma ordem para ele, ele descumpriu essa ordem, pecou contra Deus, e com o pecado, a morte entrou no mundo e a morte e o pecado passou a todos os homens. Romanos 3:23. Obviamente que José e Maria não eram exceções. Contudo, o último Adão, que é Cristo, precisava vir ao mundo sem pecado original, sem pecado algum. Ele precisava vir ao mundo sem pecado algum. E a Bíblia então relata o nascimento de Jesus Cristo, e eu vou ler o texto. Vou ler o texto aqui para os irmãos. E no 6º mês foi o anjo Gabriel, enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E vindo o anjo até ela, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo-o ela, turbou-se muito com a sua palavra, e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achastes graça diante de Deus. Eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e chamarás o seu nome Jesus. E este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isto, visto que não conheço homem algum? Respondendo o anjo, disse: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Bom, esse é o texto em Lucas, Evangelho de Lucas, acabamos de ler, apareceu aí para os irmãos, Lucas capítulo 1. Então, bem, era necessário que Jesus Cristo viesse ao mundo sem pecado algum. Ora, mas Maria e José, ambos tinham a raiz do pecado original. Então, naturalmente, José, você já descarta de imediato, porque José ficou sabendo depois que Maria estava grávida, até tentou discretamente se afastar dela, mas depois o anjo apareceu para ele também. Mas aí entra a questão, Maria. Então, para resolver esse problema, ou seja, para contornar essa situação, o que a Igreja Católica fez? Eu vou ler aqui, estou lendo do site do Vaticano, depois vai aparecer para os irmãos. O dogma da Imaculada Conceição foi proclamado pelo Papa Pio IX em 8 de dezembro de 1854, na bula Inefabilis Deus, que atesta e proclama que a Virgem Maria foi preservada do pecado original. Desde o primeiro instante de vida, ou seja, desde sua concepção, a Mãe de Deus não teve em si nenhum tipo de inclinação ou idolatria ao mal, mas destaca Frei Jonas Nogueira Costa, como destaca Frei Jonas Nogueira da Costa,
Maria jamais foi libertada do pecado, porque ela nunca foi cativa do pecado original. Ora bem, por que criou-se essa doutrina, então? Para tentar contornar o problema de Cristo vir ao mundo sem pecado algum. E até o meio cristão faz confusão. Lembro de um pastor abençoado, muito conhecido, que dizia o seguinte: Jesus, como homem, teve mãe, mas não teve pai. E Jesus, como Deus, tem pai, mas não tem mãe. Por isso que ele faz a ponte de ligação entre o homem e Deus. Muito bonita a expressão, mas também totalmente descabida. Porque José também fez a parte dele. Então Jesus, como homem, teve mãe e teve pai. Porque José fez a parte dele que lhe coube, que foi cuidar de Maria e cuidar de Jesus durante a sua infância até ele se tornar adulto. Não podemos esquecer disso. Mas aí é que está a questão. Como se deu o nascimento de Jesus? Ora, gente, foi a coisa mais simples de se compreender. Ora, José não teve participação alguma. Então, naturalmente, não se utilizou o quê? O esperma de José. Ora, se não utilizou o esperma de José, não se utilizou também o óvulo de Maria. O que você entende, o que nós entendemos, o que a ciência entende como princípio de vida, que é o óvulo já fecundado, é que foi colocado no ventre de Maria para ser gerado através do quê? Através do poder do Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que o Pai concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. E João capítulo 1 diz que a palavra se fez carne no ventre de Maria. Ou seja, o que nós entendemos como princípio de vida é que foi colocado no ventre de Maria para ser gerado. Maria, podemos dizer então, que foi o primeiro útero em substituição. Primeiro útero em substituição. Ou seja, o que entendemos como princípio de vida foi colocado no seu ventre para ser gerado. Maria, nem José, se fizesse o DNA de Jesus Cristo naquela época, ele não teria o DNA de José e sequer o DNA de Maria. Porque a mãe que recebe o óvulo para somente ser gerado no seu ventre, ela não transmite nenhuma das suas características genéticas para o filho. E olha bem, que coisa interessante. O que foi feito pelo poder da palavra há mais de 2000 anos atrás, agora a ciência faz. Agora a ciência faz. E eu vou ler aqui um artigo que está aqui. O artigo é o seguinte: o útero de substituição é um ato altruísta, o que traz esperança às mulheres que não podem gestar. A infertilidade é uma condição que afeta tanto o público masculino quanto o feminino. E diversas são as razões que podem levar o casal a não alcançar a gestação ou até não conseguir mantê-la ao final. Nesses casos, a reprodução assistida oferece diversas alternativas, entre elas o útero de substituição, também conhecido como gestação de substituição ou cessão temporária de útero. Essa técnica tem se tornado uma solução viável para casais ou pessoas que desejam ter filhos, mas não podem por métodos naturais. A partir do avanço das técnicas de reprodução assistida, o útero de substituição tem permitido que muitas famílias realizem o sonho de ter um bebê por meio de um ato de solidariedade de uma outra mulher. Ora, essa outra mulher vai fazer o quê? Faça a fertilização in vitro, o óvulo é fecundado, a mãe
que não pode gerar no seu útero. Fornece o óvulo, o pai fornece o espermatozoide, o quê? Fertilização in vitro, e coloca-se esse óvulo fecundado aonde? No ventre da mulher que foi solidária e que vai gestar aquele filho. Mas, naturalmente, quando aquele filho nascer, ele vai nascer com as características genéticas de quem? Do óvulo e o esperma. E não da mãe que estava gerando. Ela não transmitiu nenhuma característica genética. E foi isso que ocorreu há mais de 2000 anos. Jesus Cristo se fez carne no ventre de Maria. Não se utilizou nem o esperma de José, nem o óvulo de Maria. Lembra que certa vez, na boda de Caná da Galileia, Jesus Cristo disse algo para Maria que, a princípio, poderia não fazer sentido. Ele disse: mulher, o que tenho eu de ti? O que tenho eu contigo? Em outras palavras, Jesus Cristo estava dizendo a Maria: no meu sangue não corre nem uma gota do seu sangue ou do sangue de José. Por quê? Porque ele foi gerado pela palavra. A própria palavra se fez carne no ventre de Maria. Então, tanto a Igreja Católica, quanto até mesmo o povo cristão, porque faz confusão em relação a essa questão, faz confusão, a maioria do povo cristão acha que o óvulo de Maria foi fecundado. Olha, se isso tivesse ocorrido, Jesus Cristo jamais seria um cordeiro sem defeito e não poderia morrer na cruz por nossos pecados. Então, compreenda isso. O que nós entendemos por princípio de vida é que foi colocado no ventre de Maria para ser gerado. Maria foi o primeiro útero de substituição na face da terra. O que a ciência agora faz, e faz aos montes, há mais de 2000 anos atrás, o Senhor Deus o fez através do seu Espírito e através da sua palavra. Que Deus te abençoe.